Fala aí, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre o Snag 11. Tava devendo ele para vocês no acompanhamento mensal. É um fiagro que eu falo bastante, inclusive eu fiz uma live semana passada com o Otaciano, que é o diretor de agro da Suno. Se você não assistiu, assista, é esse link que está aqui em cima. A gente falou bastante sobre o mercado agro, falou sobre o Snag, sobre alguns pontos, eu fiz algumas perguntas dos meus alunos, porque era para ser uma live para eles, mas como assim, eu achei um assunto de tamanha relevância que eu fiz ela aberta. Então, se você não assistiu, assista, porque grande parte das coisas que eu vou falar aqui a gente discutiu bastante, e até para vocês conhecerem o Otaciano, como é que é a gestão do Snag, vale muito a pena, então não deixe de assistir. Então, bora pro Snag, que também vai ser um fiagro que eu vou trazer aqui. Eu tenho falado sobre FIIs, basicamente, mas o Snag 11 é o fiagro que, inclusive, para quem me segue sabe que é o único fiagro que eu tenho em carteira, mas eu vou trazer outro fiagro aqui para fazer análise, até para vocês terem uma base de comparação, que é o KNCA11 da Quineia. Eu não sei se deve sair logo depois desse vídeo aqui, então assistam a live que eu fiz com o Tassiano, muito bacana. Eu vou deixar o link dela, inclusive, aqui na descrição desse vídeo, mas bora para o relatório gerencial, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre o Snag 11. Então aqui, que é um dos pontos que, aliás, eu até esqueci de falar com o Tassiano sobre isso, que é essa questão de divulgar com 2 meses de antecedência. Eu até vou bater um papo com ele depois para ver quando que eles estão prevendo deixar com 1 mês só de delay a publicação dos resultados. A distribuição por cota de 0,11, lembrando que o Snag 11 fez o desdobramento recentemente para a base 10, ele era base 100, passou para a base 10. Cota de mercado 10,11, cota patrimonial 10,9, vem aumentando o número de cotistas mês após mês. Aqui é um ponto importante que eu praticamente não vi ainda a cota de mercado do Snag 11 ficar abaixo do patrimonial. Então ele é um fundo que dificilmente você vai encontrar deságio nele, o que mostra que a gestão é muito competente e não tem tantos problemas com o fundo assim. E lembrando, né, pessoal, só para vocês ficarem claros aqui, deixa eu até voltar aqui para mim, só para lembrar, tem vídeos aqui no meu canal sobre fiagro, só para vocês lembrarem basicamente a diferença. Fundo imobiliário, ele aloca em imóveis, o fiagro é 100% no agro. Eles estão na mesma lei, porém eles têm alguns pontos de diferença, principalmente a questão da distribuição. O fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do lucro caixa no semestre, o fiagro é no ano, até porque a gente não tem produção de soja pagando todo mês. Tem a questão da produção em si, então por isso que no caso de fundo de fiagro é do ano. Além disso, os fiagros eles podem investir nos CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, diferentemente dos fundos imobiliários que investem nos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, mas é mais essa questão desse overview aqui só para vocês lembrarem, mas tem live aqui no meu canal sobre explicando isso, então tem bastante coisa aqui sobre fiagro no meu canal. Bom, vamos lá. Então aqui é um relatório bem grande, né? Ele é bem pesado. Tem um dos pontos que foi de melhoria, eles têm 2 versões do relatório gerencial. Tem o BI no site do RI, que é clicável, você pode ir clicando, mas em alguns lugares ele demora para carregar, e aí até foi um pedido para a gestão também trazer ele em PDF, que fica mais fácil, inclusive, da gente mostrar aqui, de eu trazer para vocês, de estudar, o que vale, até foi um ponto positivo, mas ele continua com os 2. Bom, então aqui para vocês verem, ele ainda tem um 0,04 de lucro acumulado por cota, o patrimônio líquido de 457 milhões, um dividend yield de 15,74, que é bem interessante, taxa de administração baixíssima, 91 centavos, não tem taxa de performance, mais um ponto positivo que eu sempre falo, não tem sentido mesmo, né? Aqui eles colocam parte de destaque a terceira emissão de cotas, que foi anunciada em agosto. Eles colocam aqui que o patrimônio aumentou em 120 milhões, passando para mais de 450 milhões. Foi bem bacana porque eles fizeram captação de 100% dos recursos da oferta e 100% do lote adicional, ou seja, a emissão foi bem sucedida. E aí o ponto que foi mais interessante ainda, eles ouviram os cotistas, porque até então o Snag ele era muito concentrado em soja, continua sendo bastante concentrado em soja, mas uma dos pedidos dos cotistas era para
para a gestão diversificar em culturas. E aí eles entraram nesse CRI Ruiz-Coffes, que é do setor de café, entraram no Leitíssimo em segmento de leite, então é bem legal isso, né? Ouviram os cotistas. E aí é legal porque também eles estão aumentando um pouco a taxa de carrego do fundo, que era no início era CDI mais 3, se eu não me engano agora foi para 3,34, a gente já vai mostrar isso, e graças a esse tipo de operação, que foi 50 milhões, se a gente for ver, é basicamente 10% do PL do fundo hoje, que está em 450 milhões, né? Que é um CDI 4,5, que eles colocam aqui, que é significativamente superior à média de carrego do fundo. E aí eles colocam também aqui outros dois CRIs que eles compraram com a emissão, o CRI Primato a uma taxa de 4, CDI mais 4, e CRI da Copagril a uma taxa de IPCA mais 6, que se eu não me engano foi o primeiro, aqui na verdade não são CRAs, né, são CRIs, porque o fundo, o Fiagro, ele pode, o fundo imobiliário não pode ir para CRA, tá? Então aqui, ó, eles colocam aqui, ó, essas movimentações contribuíram para elevar o carrego médio da carteira de CRAs de CDI 3,26 para 3,34. Ainda é bastante conservador se a gente comparar com outros fiagros do mercado que estão na casa de CDI mais 5. Então ele tem aumentado, até porque vocês vão ver aqui mais para frente que ele fala a questão da redução do CDI, né, da taxa Selic, então eles precisam compensar isso aumentando a taxa de carrego. Então aqui a questão eles alocaram esses 50 milhões, aumentando o CDI para 3,4, que a gente já falou bastante sobre isso, que é o CRA Ruiz-Coffes, que é eles colocam aqui, é um dos maiores produtores de café do Brasil, uma empresa centenária, atuante em uma das melhores regiões de plantio de café, que é o sul de Minas. Aqui eles colocam que foi uma estrutura própria da Suna, esse CRA, e eles colocam que o time demonstra confiança, proximidade da operação e pagará juros mensais a uma taxa de CDI de 4,5, como eu já falei para vocês. Eles colocam aqui, continuamos o nosso percentual gradual e consciente de expor o SNAG a uma rentabilidade superior, e aí aquilo que eu falei, visto a questão da queda da taxa Selic e que o que vai exigir, eles até colocam aqui, exigir que os fiagros eles movimentem as carteiras, porque senão eles vão perder rentabilidade. Porque basicamente, até foi dos questionamentos da live, por que os CRAs não tem CRA e PCA? E o Otaciano respondeu que é praxe do agro isso, não ter nada vinculado ao IPCA e sim a juros, ao CDI, e então todos os fiagros basicamente são CRAs indexados ao CDI, e com a queda da taxa Selic que a gente está vendo, vão perder rentabilidade se eles não melhorarem as carteiras. Obviamente sem ultrapassar o risco que eu vejo, inclusive eles colocam aqui, ó, não há qualquer intenção por parte da gestão de abdicar da segurança característica do veículo para buscar rendimentos exorbitantes, ou seja, eles vão aumentar a carteira, mas sem expor a muito risco. Inclusive tem uma parte de avaliação de risco muito legal que o Snag foi meio pioneiro nisso, que eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Aí eles colocam aqui do CRA Leitíssimo e do Ruiz-Coffes, que eles entraram na parte de leite e café. Aqui o spread, aqui a gente consegue ver, ele vinha desde lá de janeiro com 3%, e aqui chega em agosto e aumentou para 3,34%. Obviamente dá a impressão que é um baita aumento, né? Mas é porque a base de avaliação aqui está bem baixo, né? 3 pontos, eles até repetiram aqui, né? 3,4 para mostrar o aumento, mas obviamente não é um aumento tão grande assim. Aí eles colocando aqui que o resultado foi de 3,9 e representando uma alta em relação ao mês anterior, mesmo com a queda da taxa Selic, obviamente já em função dessas novas operações que eles colocaram na carteira. Aqui a distribuição do Snag, né, ele vem distribuindo por volta de 0,12, 0,11, teve um mêsinho 0,10, mas voltou para 0,11. A parte de dividend yield anualizado, ela está em 14,53, o que é bem interessante mesmo. Aqui a questão da distribuição é basicamente juros, né, dos CRAs. Tem alguma coisinha de reserva que eles precisam usar, que é esse cinza aqui, a parte de despesa. É uma distribuição bem consciente. Aqui aquilo que eu falei para vocês, né, que teve um aumento em outubro,
dos juros referente ao incorporação dos novos CRAs na carteira, já trazendo resultado, mesmo com a queda da taxa Selic. Aí eles têm e também tem isso, né? Tem um pouco mais de caixa ainda, né? Eles já têm caixa no fundo para poder, e que rende a taxa Selic. Aqui o resultado final de 6 milhões, distribuíram 4,1 milhões, rendimento por cota de 0,11 centavos. Aqui o número total de ativos, 7, e aqui é um ponto importante, que é o número de devedores, porque por isso que eu falo, assistam a live, porque o Tassiano explica isso, que por mais que você possa olhar a carteira e ver que é basicamente CRA da Boa Safra, mas esses CRAs da Boa Safra tem por baixo deles diversos produtores rurais. É porque o SNAG ele não pode pegar diretamente do produtor. Então, esse CRA ele é empacotado, mas são vários devedores embaixo do SNAG. Então, não é somente a CRA, é a Boa Safra. E aqui um ponto importante, que a duration dele é uma duration até que mediana, e IPCA, se a gente pegar nos imóveis, porque, e tem um ponto importante, ele também tem imóvel no portfólio, até falam que o SNAG pode ser considerado um fiagro híbrido, mas é muito pequenininha a participação de imóvel. Aqui, o CRA, ele fala aqui um pouco desse CRA, do Ruiz-Coffes, aqui eles colocam a parte de amortização, que foi 25% ocorrerá até o final do 7º ano e 33% até o final do 8º ano, sendo o restante quitado no vencimento do CRA. Esse ponto, até o Otaciano ele cita bastante isso na live, que é uma nova forma e muito interessante de financiar o agro, porque, obviamente, o Banco do Brasil ele é o prioritário no financiamento do agro. Só que para o banco não é interessante financiar muito longo prazo, porque se ele pega e financia a longo prazo e tem um resgate dele, ou tem um resgate no banco, o banco tem um dinheiro muito de longo prazo, ele pode até quebrar, obviamente isso não vai acontecer, mas para o banco é muito mais interessante financiar a curto prazo. E operações agrárias, tem algumas operações que você não vai conseguir pagar no curto prazo, por exemplo, a compra de um maquinário, ou um projeto de irrigação que vai se pagar em 15, 5, 10 anos. Então, o CRA, ele não tem esse problema de liquidez, porque se eu, por exemplo, quero resgatar, eu não vou direto no CRA, eu vou na bolsa e vendo os meus ativos para alguém que vai lá e compra. Então não tem esse problema, por isso, inclusive, não tem essa questão de a duration ter tanto problema. Ela para o produtor é até interessante que seja longa mesmo, para a amortização não bater muito no bolso. Aqui a questão do CRA, assim, como a gente fala, né? É o CRA pulverizado da Boa Safra, que são os mais de 60 devedores. Aqui esse rating, é importante de falar que os CRAs, eles não têm avaliação de rating como os CRIs por uma agência. Essa avaliação A2 aí é uma avaliação que a própria Suno criou. É uma avaliação interna deles de rating. Mas vai ter um outro ponto que vocês vão entender que até dá mais transparência ainda. Então, só para vocês verem, eles têm 2 imóveis, imóvel Rural Primavera e imóvel Sorriso, mas que são muito pequenos, se a gente for ver, 3,5 do PL e 2,7 do PL, então mais ou menos 6 ou 7% do PL, diminuiu bastante porque no início do SNAG os CRAs da Boa Safra era mais de 90%. Agora a gente tem o Leitíssimo com 10%, o Ruiz-Coffes com 12% do PL, então diminuiu bastante a exposição da soja, porque basicamente Boa Safra é soja no portfólio. Então aqui 90% CRA, 4% CRI, 6% imóvel. Aqui, aquilo de uma outra maneira de avaliar, né, que 67% é Boa Safra, que são os produtores rurais de soja. Aqui a exposição 93% CDI, 8% IPCA, basicamente os CRI estão IPCA e aqui é tudo CRA. Exposição de rate, que é o rate interno da Suno, que eles consideram A1, né, que é o menos problemático, né, o mais seguro. Aqui a exposição por locais, né, basicamente eles estão no celeiro da soja, que é Mato Grosso. Aqui todos os devedores, daqueles devedores da Boa Safra. Então tem pessoa física, tem pessoa jurídica, é muito legal. Os demais devedores, célula de produtor rural, CPRs.
E aqui que é o ponto que meio que revolucionou um pouco esse mercado e eu espero que outros também façam. A Suno, ela contratou a Serasa para fazer a avaliação de risco dos CRAs dela. Então, eles têm, por exemplo, o AgroScore da Serasa, que mede a probabilidade de inadimplência de um produtor rural pessoa física. Tem o Serasa Score PJ, que mede a avaliação de inadimplência dos CRAs vinculados a empresas. Olha só que legal. E aqui eles pegam a probabilidade de inadimplência 31% com menor de 0,5% e somente 2,2% acima de 15%, fonte Serasa Experian. Então é muito legal que eles fizeram essa contratação de um organismo externo para fazer a avaliação deles, dos CRAs, é bem legal. Também fazem avaliação de ESG, que tem a ver com a parte de socioambiental. Então 90%, e também foi pelo Serasa, é o Score SG Agro, e mais de 90% está num baixo risco de mais de 600 pontos. Então é bem bacana isso, que eu acho bem legal essa iniciativa que o Snag fez. Até o Otaciano comentou na live sobre isso. Aqui um ponto que é muito interessante. Essa subida de cotistas se deve basicamente em função do desdobramento das cotas que foi feito lá para entre agosto e setembro. A gente tem um avanço muito grande de cotistas, exatamente porque a cota saiu de 100 e passou para 10, o que democratizou o acesso, ficou mais fácil o acesso às cotas. A liquidez dele é muito boa também. Aqui eles fazem algumas comparações, né, de volatilidade. Obviamente a fonte é interna, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o viés de framing, né? Eles colocam que a média dos outros fiagros, colocaram aqui os outros, né, tem uma volatilidade maior do que o Snag. Aqui a performance do Snag em relação a indexadores, que ele está acima, né, dos outros, dos indexadores. Aqui em relação aos pares também, acima da média, eles têm aqui, mas também é aquilo que eu falo, é um viés de frame, a gente não tem como consultar essas informações. Então aqui a análise dos ativos, tem toda a parte de devedores, a Boa Safra, que é o grande devedor do Snag. Então aqui tem todos os devedores, se vocês observarem aqui embaixo. Na verdade não, aqui o que mostra, na verdade aqui é só um deles, né? Mas é lá no BI que mostra. Se vocês tiverem interesse, entrem lá no site da Suno para ver. Mas assim, em tese já está bem explicado e mostrando até o porquê que eu gosto tanto desse fiagro e pretendo mantê-lo por um bom tempo. E eu vou trazer outro fiagro também para vocês terem uma noção e poderem comparar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.